Câmara de Cubatão aprova o projeto de lei do Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Confira o resumo da 36ª sessão ordinária realizada ontem na Câmara de Cubatão. Mais de 270 repatriados do Líbano chegam ao Brasil em missão de resgate. No estúdio, vamos saber mais sobre o direito das mulheres nesse mês Outubro Rosa no quadro Entendendo o Direito. Meio de mais uma semana, quarta-feira, 9 de outubro de 2024. O seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Confira o resumo da 36ª sessão ordinária, realizada ontem aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na última terça-feira, dia 8, foi realizada a 36ª sessão ordinária de 2024 da Câmara de Cubatão. A vereadora Jaque Barbosa leu o ofício de autoria do senhor prefeito municipal Ademário Oliveira, comunicando que ficará ausente do município no período de 20 de outubro a 19 de novembro, em viagem para tratar de assuntos particulares. A 19 de novembro de 2024, em viagem para tratar de assuntos de interesse particular. Durante o referido intervalo no artigo 67 da Lei Orgânica, o senhor vice-prefeito Ivan Delbrando estará no exercício do cargo. Na sequência, vários requerimentos de autoria do vereador Guilherme do Salão foram lidos. O primeiro, ele pede ao Poder Executivo uma cópia da presente propositura, solicitando informações sobre a empresa de transporte dos usuários. Outra cópia pedida pelo vereador ao Executivo é sobre as providências das parcelas decorrentes da ampliação de jornada ou carga suplementar dos professores e aposentados. O parlamentar solicitou quantos pontos de iluminação foram trocados e repassados à CPFL, qual o valor arrecadado e gasto com a rede de iluminação pública e o quanto se economizou na substituição das luminárias do município. O quarto requerimento apresentado pelo parlamentar é solicitando providências para disponibilização de ambulâncias 24 horas nas unidades básicas de saúde dos bairros mais remotos da cidade. Também, através de requerimento, ele pede informações sobre a quantidade de árvores retiradas em decorrência das obras no município, bem como quantas árvores foram plantadas para compensação ambiental. Na ordem do dia, um projeto de lei estava na pauta, o de autoria do vereador Alexandre Mendes do Topete, que institui o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Inclui no calendário oficial do município de Cubatão. A propositura foi aprovada em primeira e em segunda discussão. Encontram aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Um segundo voo da FAB, com 277 brasileiros, além de parentes resgatados no Líbano, chegaram a São Paulo. Chegou ao Brasil o segundo voo da Força Aérea Brasileira com repatriados do Líbano. Um grupo de 227 passageiros, sendo 49 crianças, desembarcou na base aérea de São Paulo. A aeronave decolou de Beirute, no Líbano, fez uma escala técnica em Lisboa, já em Portugal. Além dos passageiros, 3 animais de estimação também estavam no voo. De acordo com o governo federal, 456 pessoas e 6 animais já foram retirados do Líbano por meio da operação intitulada como Raízes do Cedro. O primeiro voo chegou no domingo das eleições. Na ocasião, os repatriados foram recebidos pelo presidente Lula. Em um voo, a aeronave levou ao Líbano uma doação com insumos médicos hospitalares solicitadas pelas autoridades locais. O Ministério das Relações Exteriores disseram que outros bens materiais e emergenciais devem ser transportados para o Líbano. É um sentimento de honra, de gratidão, e a cada 48 horas lá em Beirute, né? E a cada missão trazer em média aí de 220 a 230 passageiros. Por meio de nota, o Itamaraty informou que continua o contato com os brasileiros e seus familiares que desejam sair do Líbano por meio da Embaixada Brasileira em Beirute.
A organização dos voos depende das condições locais de segurança para realizar qualquer atividade. Em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Cubatão aprovou um projeto de lei que institui o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. O projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Mendes Utopete, que institui o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional no município de Cubatão, foi aprovado em primeira e segunda discussão por unanimidade pelos parlamentares na 36ª sessão ordinária. A oficialização do Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, segundo o vereador, visa não apenas reconhecer a importância dessas profissões em nosso município, mas também destacar a dedicação e o compromisso desses profissionais em promover a saúde e o bem-estar da população. Quero agradecer a todos aí pelo primeiro dia de sessão aí, voltando depois das eleições, e um prazer imenso, um projeto de minha autoria na área da saúde. O Dia do Fisioterapeuta quero dizer para você que é uma profissão muito importante na área da saúde, que tem que ser valorizado, que tiveram aí nesse momento de pandemia, sempre lutando por vidas aí, e mais do que justo esse projeto de lei. E posso afirmar que ainda vou lutar mais para que esses profissionais estejam na área da maternidade quando as pessoas for ganhar neném, porque eu acho que é muito importante a presença do fisioterapeuta na área da saúde. Milhares de acidentes acontecem por ano envolvendo animais peçonhentos. E olha, são as aranhas que apresentam um grande risco. Somente em 2023, o Brasil registrou cerca de 340 mil casos de acidentes com animais peçonhentos. Desse total, 12% eram envolvendo aranhas, o que representa cerca de 44 mil ocorrências. O Ministério da Saúde chama atenção para esse tipo de problema. Segundo a pasta, os incidentes envolvendo aranhas no Brasil representam o segundo maior causador de envenenamentos por animais peçonhentos no Brasil. Apenas 3 grupos de aranhas causam acidentes graves, entre elas a aranha marrom. Dr. Bactéria explica como elas vivem e quais são as consequências de uma picada desse animal. Em locais escuros, vão atrás de insetos, que geralmente é o alimento preferido delas, principalmente baratas. E a picada dela, ela pode levar a uma necrose do dedo inteiro, tendo que haver até uma amputação. Os acidentes por animais peçonhentos representam um importante desafio para a saúde pública no Brasil. E o especialista fala sobre os cuidados que devemos ter para evitar essas ocorrências. Revolver bem as roupas e toalhas que nós vamos utilizar, dar umas batidas realmente. Não deixar lençóis ou cobertores encostados no chão, sempre bater sapatos ou botas antes de usar e principalmente tampar frestas em nossas casas. Dr. Bactéria nos orienta como fazer em casos de acidentes como esse. O soro antiaracnídico ele deve ser aplicado. Sempre procure hospitais que dificilmente você vai encontrar em alguma farmácia. Vá até o hospital. Isso aqui é importantíssimo que seja feito dentro do prazo, dentro de 48 horas. Se você fizer isto, você vai diminuir o risco desse local necrosar em até 30%. Então, teve um contato com aranha, tente levar a aranha e vá imediatamente ao hospital e comunique. O Ministério da Saúde adverte: em caso de acidentes envolvendo animais peçonhentos, ligue para o SAMU 192 ou para o Corpo de Bombeiros 193. Este mês acontecerão nos dias 30 e 31 o Provão Paulista. Com isso, alunos da terceira série do ensino médio das escolas públicas já podem escolher vagas em cursos superiores. Já está liberada a consulta ao portal do Provão Paulista 2024, que este ano está em sua segunda edição. No portal, os estudantes da terceira série do ensino médio, matriculados nas escolas estaduais, municipais e outras redes públicas do país, poderão escolher o curso de sua preferência em instituições de ensino superior, entre elas a Unesp, Unicamp, USP e FATEC. Cada estudante poderá escolher até 2 cursos por instituição de ensino, totalizando 8 escolhas. Ao todo, estão previstas 15.380 vagas para 2024.
2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre. Os exames estão marcados para os dias 30 e 31 de outubro. O endereço do portal do Provão é provãopaulista.vunesp.com.br. E nós falamos aqui no seu UN sobre Gabriel Galípolo, que teve sua indicação à presidência do Banco Central aprovada no Senado. A nomeação já havia sido chancelada de forma unânime pela Comissão de Assuntos Econômicos. O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Em breve, a decisão será comunicada à Presidência da República. Foram 66 votos favoráveis, 5 contrários e nenhuma abstenção. Ontem, durante sabatina no Senado, Gabriel Galípolo defendeu a autonomia do Banco Central e o combate à inflação. E cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. A indicação do economista foi feita pelo presidente Lula. Galípolo assumirá a vaga de Roberto Campos Neto, que terá um mandato finalizado em 31 de dezembro deste ano. O mandato de um presidente do Banco Central é de 4 anos, e essa é a primeira troca do comando na instituição depois que a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional. Durante a sabatina de Gabriel Galípolo, que foi realizada ontem, o presidente Lula participou de uma cerimônia que aprovou a Lei do Combustível do Futuro. O presidente não comentou sobre a sabatina que ocorreu no Senado, mas falou sobre a taxa de juros. Eu estou muito feliz, porque a economia está razoável. A taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder. Nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário, tudo já está feito. Agora, nós vamos conferir como é que vai ficar o tempo na nossa região com a nossa previsão. A quinta-feira amanhece nublada e com previsão de chuva que se estende por todo o dia e a noite. As temperaturas continuam amenas, variando entre 19 e 23 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 82% e 97%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o desbloqueio da rede social X. Após 39 dias de suspensão, a plataforma voltou a operar aqui no nosso país. Agora, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, irá comunicar a decisão aos provedores de internet para o início do desbloqueio o quanto antes. A decisão do ministro foi dada depois que a rede social cumpriu todas as ordens impostas pelo STF. A empresa teve ainda que pagar mais de 28 bilhões de reais em multas para voltar a operar aqui no nosso país. E agora chegou a hora de esporte no seu UN. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E para celebrar essa data para lá de especial, a cidade de Cubatão está repleta de atividades que vai durar até a próxima sexta-feira. Durante toda esta semana, os participantes dos núcleos da terceira idade da cidade de Cubatão irão contar com atrações para comemorar a Semana da Pessoa Idosa. Os eventos começaram ontem e se estendem até sexta-feira com muita diversão, como afirma o secretário de Assistência Social, Wesley Freitas. A Semana da Pessoa Idosa começou ontem, lá no camp, com diversas atividades de gincana e brincadeiras para os idosos. Hoje a gente tem essa parceria com o CAMP, que é uma entidade excelente aqui que a gente tem no nosso município, e a importância dessas atividades dentro do serviço de convivência com relação à saúde mental e física dos nossos idosos. Serão diversas atividades com palestras, brincadeiras, gincanas e diversas outras atividades com comidas, bebidas
e muita diversão para todos eles. A programação foi toda pensada na melhor idade. A presidente do Camp, Vilma Rosa, conta como serão as atividades diárias e diz que a ideia é que os idosos se mantenham sempre ativos. Iniciamos nessa semana a programação com atividades em alusão ao dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, nessa semana a gente tem uma programação toda especial pensando nesse público. Iniciamos ontem com uma gincana no campo de Cubatão, em que a equipe vencedora ganhou uma viagem para o Magic City, que é um parque aquático. Hoje a gente iniciou aqui no Grêmio dos Servidores uma palestra sobre saúde da terceira idade e teremos um aulão de dança. Amanhã, atividades artísticas no camp e um almoço especial. E encerramos na sexta com um happy hour a partir das 18 horas, com música ao vivo e comidas de boteco. O serviço de convivência, como o próprio nome diz, é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então a ideia é manter eles ativos, conviver um com os outros, a vida em comunidade, trabalho em equipe. Então isso tem sido muito importante, porque a maioria deles já estão morando sozinhos, os filhos já casaram. Então, para não ficar aí em casa assistindo televisão, fazendo tricô, a gente sabe que a realidade dos idosos hoje é completamente diferente do idoso do passado, e eles são muito ativos, então isso ajuda muito para a qualidade de vida, para a saúde mental e para a saúde física também. Nesta terça, os idosos participaram de uma palestra sobre saúde física e mental. Também puderam aferir pressão com uma equipe de enfermagem. Joel é aposentado e estava gostando da palestra. Ele disse que depois da terceira idade e de 53 anos de casado, ele e a esposa resolveram se aventurar na dança. Para nós é muito importante porque nos traz várias informações que talvez a gente não saiba, né? Igual ela mesmo está falando lá na frente, algumas coisas, alguns cuidados que a gente deve ter e a gente acaba passando despercebido, entendeu? E com o passar, né, com as informações que vai adquirindo, a gente fica mais atento aos problemas que poderão surgir futuramente. A gente dança forró. Estou tentando aprender, né, que agora na terceira idade, até antes nós não sabia nada de dança, eu e minha esposa. Já somos casados há 53 anos. E não sabia nada de dança. Agora, com a chegada de um casal lá, estamos aprendendo a dar alguns passos. Não sabemos muita coisa, mas pelo menos se divertimos bastante. E depois da palestra, os idosos terminaram o encontro dançando. Daniel e Nalva são os professores da turma da melhor idade e falam da satisfação e da alegria de dar aula para os idosos. É um trabalho meio diferenciado, porque eles são muito ativos, né? Eles são muito cheios de energia. Então, eles têm que fazer um trabalho um pouco mais cauteloso com eles. Tem que ser um trabalho assim, tem que ser um sistema que eles ficam sempre em movimento, que eles realmente saem satisfeitos, saem alegres. Passos principais, iniciantes, para eles assim, cria um bloqueio, um bicho de 7 cabeças, né? Mas depois eles mesmos já falam assim, professora, viu só como desenvolvi, como é que está acontecendo? É verdade, né? É muito prazeroso, muito prazeroso. Eu gosto muito de ficar de longe e vendo a evolução deles, né? Como eles desenvolveram a dança. Isso é muito satisfatório. Tá certo, né? Belas imagens da nossa cinegrafista Fabi, que aí conseguiu registrar a Cris nesses passinhos junto com os idosos. Legal demais, né? E olha, após a votação realizada ontem, o ex-presidente do Santos e seu comitê de gestão são expulsos do quadro associativo da equipe. O ex-presidente do Santos entre 2021 e 2023, Andrés Rueda, foi expulso do quadro de associados da equipe. A decisão foi tomada após votação realizada pelo Conselho Deliberativo na noite de ontem. 115 conselheiros votaram a favor, 4 foram contrários à expulsão e houve 7 abstenções. O Conselho aprovou o parecer da CIS, Comissão de Inquérito e Sindicância, que recomendava a expulsão. Alguns pontos levaram à recomendação à expulsão do presidente e do seu comitê gestor, como a reprovação das contas do ex-presidente do ano passado, o aumento do endividamento do clube para 600 milhões de reais, a antecipação de recebíveis com a Federação Paulista de Futebol e no contrato com a empresa de placas de publicidade, além da gestão temerária no caso Cueva. Além de Andrés Rueda, os membros do seu comitê de gestão foram expulsos do quadro de sócios da equipe, que são José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva e Renato Agopian. O resumo da gestão de Andrés Rueda se resume a vexames, como a não classificação para as fases finais do Campeonato Paulista nos seus 3 anos como gestor da equipe, eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana, por fim, o rebaixamento inédito da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Os convocados da seleção brasileira se apresentaram em São Paulo para enfrentar o Chile nas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira se reuniu em São Paulo para os jogos de eliminatórias contra o Chile.
O primeiro confronto acontecerá amanhã em Santiago e o segundo será na terça-feira que vem, em Brasília. Se apresentaram ao técnico Dorival Júnior 19 dos 23 convocados. Os únicos que ainda não chegaram são os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral Abner e o atacante Rafinha. Vale lembrar que Dorival Júnior teve diversos problemas de última hora nesta data FIFA. Entre sexta-feira e domingo, 5 atletas foram cortados por lesões. Nos lugares dos jogadores que não poderão comparecer, foram convocados Everton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andréas Pereira. A seleção brasileira utilizou o centro de treinamento do Palmeiras até hoje para realizar os treinos, antes de embarcar para Santiago, no Chile. Teremos 2 jogos complicados, sim. Não pensem que por estarem lá embaixo serão jogos fáceis. Não fomentem essa ideia ao torcedor, porque não é isso. A diferença de pontos ela é mínima, ela é muito pequena, então ninguém está numa situação confortável. Equipes que vinham ganhando, de repente estacionaram, perderam. Então o que nós temos que ter consciência de que teremos 2 jogos muito complicados, difíceis, independente do momento, até porque o nosso momento também não é um momento positivo. Nós temos que ter a consciência que nós precisamos nos recuperarmos, independente do adversário que esteja na nossa frente. Depois do intervalo, vamos saber mais sobre o direito das mulheres nesse mês de Outubro Rosa. É o seu quadro Entendendo Direito. Não sai daí, voltamos já. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa. Pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com as últimas notícias e ainda nesse mês de Outubro Rosa, que a gente vem fazendo especial aqui no nosso UERI, vamos falar agora mais sobre os direitos das mulheres, agora no seu Entendendo Direito. Comigo no estúdio, o Dr. Felipe Iger, que vai esclarecer para a gente essas dúvidas, de quais os direitos das mulheres na campanha, em razão aí ao Outubro Rosa. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão, seu convite. Vamos tirar as dúvidas do pessoal. Quais são os direitos das mulheres diante dessa campanha do Outubro Rosa, para ela saber quais são os direitos, quem ela procurar, quando procurar e qual é a melhor forma de agir. Doutor, então a gente já começa com essa pergunta básica, Quais são esses direitos das mulheres em razão dessa campanha do Outubro Rosa que é tão importante? Jefferson, o Outubro Rosa é a campanha de prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é um problema de saúde pública e a saúde é um direito constitucional. Então, a Constituição prevê esse direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele deve fornecer tanto os exames diagnósticos, preventivos, cirúrgicos para o tratamento do câncer. Doutor, caso as mulheres não tenham recebido do SUS esse tipo de aporte, esse apoio, elas podem procurar a justiça, procurar a lei, entrar com uma ação em relação a isso? Pode. Caso o SUS é obrigado a fornecer. Caso a paciente que está com câncer de mama não tenha esse suporte do SUS, ela deve discar no 136, que é a ouvidoria do SUS, deve procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado particular para ter esse serviço suportado pelo SUS. Existe um prazo legal para que o tratamento do câncer de mama seja iniciado após o diagnóstico? Sim, a legislação prevê que em 60 dias do diagnóstico deve ter o primeiro tratamento do câncer. Então, o SUS é obrigado a fornecer nesses primeiros 60 dias o primeiro tratamento do câncer e continuar o tratamento em sequência. E o que a paciente deve fazer caso não seja cumprido esse prazo estipulado? Caso ela não
tenha esse prazo estipulado, ultrapassado esse prazo, ela deve fazer a reclamação na ouvidoria do SUS e deve procurar o Ministério Público, deve procurar a Defensoria Pública, um advogado, para tomar as medidas judiciais cabíveis caso não seja resolvido administrativamente. O tratamento ele tem diversos caminhos, né? Até que chegue na parte da reconstrução mamária. As mulheres têm direito a essa reconstrução através do SUS? Sim, todo o tratamento deve ser suportado pelo SUS, tanto o diagnóstico, cirúrgico, até mesmo os medicamentos que foram prescritos pelo médico devem ser fornecidos pelo SUS. E caso tenha a remoção parcial ou total da mama, o SUS deve suportar esse procedimento cirúrgico de reconstrução da mama. Doutor, você falou agora sobre medicamento, né? Que o SUS tem que fornecer os medicamentos. Caso as mulheres não encontrem esses medicamentos no SUS e for procurar uma farmácia particular, elas têm direito a desconto? Isso se enquadra? Sim, deve ser fornecido pelo SUS, inclusive aqueles de alto custo, que o Sistema Único de Saúde deve fornecer esses de alto custo. Caso não seja fornecido no ambulatório, ele deve procurar a medida judicial cabível, tanto no Ministério Público, tanto na Defensoria ou através de um advogado particular, para ser ressarcido do valor desse medicamento que ele comprou de forma particular. Essas mulheres têm direito à isenção de algum auxílio-doença, isenção a impostos? Isso se enquadra para elas, doutor? Sim, a legislação prevê alguns benefícios sociais, algumas assistências sociais para as pacientes que estão tratando o câncer, principalmente o de mama. Quais são esses benefícios? Isenção de imposto de renda para aposentadoria. Algumas cidades, alguns estados têm isenção para IPTU, tem isenção para IPVA. Então, são alguns benefícios que a paciente com câncer de mama tem. Por exemplo, um outro também seria o levantamento do FGTS, do PIS, do PASEP. Então, são alguns auxílios que a paciente tem direito, assim como o auxílio-doença, caso ela esteja impedida de exercer sua profissão. Tá certo, então, doutor Felipe, com as informações precisas, compartilhando com a gente nesse momento tão importante, a gente com esse mês inteiro com essa campanha aqui. Doutor, muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço o convite, Jefferson, espero ter tirado essas dúvidas do direito das mulheres e para a gente prevenir o câncer de mama e saber os seus direitos. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado. O nosso N fica por aqui. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h15. Para você, uma ótima noite. Tchau.